Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6. Efésios 6. Efésios 6, versículo 1. Aliás, nós vamos ler apenas o versículo 10, porque nós vamos percorrer por todo o capítulo 6 de Efésios, mas eu quero que nós, possamos ler o versículo 10, porque eu acredito que é um dos versículos chaves de todo esse capítulo. Efésios capítulo 6, 10. Quem achou, diga amém? Louvado seja Deus por isso. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu. Vamos ler esse versículo junto, 1, 2, 3 e no demais, irmãos meus, fortalecei-vos e na força. Feche os seus olhos, Pai. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Jesus, pelo teu evangelho. Fale conosco nessa noite de uma forma especial, de uma forma poderosa. Nós queremos ouvir a sua voz, nós queremos ouvir o Senhor ministrar o nosso coração, assim como o Senhor fez desde o início, meu Pai, ou melhor, mesmo antes, meu Pai, de nós sairmos da nossa casa. O Senhor já estava ministrando ao nosso coração, meu Deus, o momento que chegamos nesse lugar, meu Deus, o momento da palavra, o momento da oração, o momento do louvor, meu Deus, ministra aos nossos corações, faça em nós aquilo que somente o Senhor pode fazer. Meu Deus, a nossa expectativa está no Senhor, e nós te agradecemos, meu Pai, desde já, por tudo, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, queridos. Irmãos, olha só, hoje nós estamos finalizando uma série de pregações expositivas acerca da carta de Paulo aos Efésios. E ao longo desses últimos 6, contando com hoje 7 domingos, nós estudamos, lemos versículo por versículo dessa carta. Quantos que foram alcançados e abençoados através desses dias, irmãos? Através dessas pregações. E olha só, hoje, para finalizar, nós vamos estar falando aqui no capítulo 6. E eu volto a dizer, queridos, essa é uma das cartas que é chamada de carta da prisão, porque o apóstolo Paulo escreveu ela quando estava preso em Roma. E essa é também uma das cartas que mais fala conosco no tocante a viver igreja, no tocante a viver a igreja do Senhor Jesus Cristo, o corpo do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Olha só, e quando nós vamos ler a partir do versículo 1 do capítulo 6, basicamente eu posso dizer que é uma continuação do que nós falamos semana passada. O que nós falamos semana passada e finalizamos ali dizendo sobre a importância dos deveres domésticos. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, né? E vosso marido ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, aqui no capítulo 6 é uma continuação daquilo que foi dito anteriormente. E olha, acompanhe comigo, por favor, no capítulo 6, versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Aqui, ele continua dizendo sobre os deveres domésticos. Lógico, semana passada nós falamos a respeito da mulher, da esposa, do esposo. Agora hoje o texto entra nos filhos. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Olha o que ele vai dizer: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O primeiro mandamento que você vai encontrar uma promessa
logo após o mandamento, é esse aqui: honra o seu pai e sua mãe, para que te prolongues os seus dias aqui na terra. E sabe de uma coisa? Todos nós, na condição de filhos, temos o privilégio e a responsabilidade de viver dessa forma. Todos nós, na condição de filhos, precisamos entender que o que o pai espera do filho é exatamente a obediência. Sabe, queridos, o que o pai espera do filho é exatamente obedecer, não por medo, mas por amor. E quantos de nós, queridos, eu falo isso com muito pesar, com muita tristeza, porque muitas das vezes eu não desobedeci no meu passado, não desobedeci aos meus pais, no sentido de fazer ou falar, sabe, com eles, desobedecendo, mas as minhas atitudes eram contrárias no dia a dia àquilo que eles pediam para mim fazer. Quem entende isso, diga amém. Então, queridos, e com o resultado, quem sofreu foi eu, porque em algum momento eu desobedeci aquilo que eles haviam me ensinado. E nós, como os pais, pela misericórdia do Senhor, Deus me deu 2 filhos, Gabriel de 17 e o Everton de 11, que é uma bênção na minha vida. E hoje, na qualidade de pai, nós percebemos que o que nós queremos é que eles obedeçam a nós, não por medo, volto a dizer, mas por amor. Mas porque você é pai, porque você é autoridade sobre a vida deles, e porque ao longo do tempo Deus, Ele confiou a você para poder instruir o filho, assim como os meus pais outrora me instruíram, para que quando nós pudéssemos crescer, nos tornássemos pessoas melhores. Então, queridos, esse é um ponto muito importante que nós, como filhos, mas também como pais, precisamos entender. Olha, os filhos precisam obedecer os pais. Nós não podemos deixar isso aqui de lado. E quantos pais que estão deixando de lado? Não, deixa ele. O menino está aprontando, deixa ele. Não é assim. Você precisa demonstrar a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida, sobre o seu filho. Porque se você viver dessa forma, deixa ele, o mundo vai de alguma forma tentar, sabe, queridos, e eu falo isso com muito pesar, porque eu fui muito corrigido também pelo mundo. Se você não ensinar o seu filho que é necessário ser obediente, lá fora, a forma como o mundo ensina a obedecer às leis é bem pior do que a forma que os pais ensinam dentro de casa. Não ignore o Evangelho, não ignore a palavra do Senhor. Olha o que a Bíblia está dizendo, o que Paulo está dizendo. Irmãos, eu amo o Evangelho, eu amo a palavra de Deus, porque ela nos ensina em tudo. O Evangelho nos ensina em tudo. A como ser o melhor funcionário, a como ser o melhor empregador, a como ser o melhor filho, a como ser o melhor pai, a como ser o melhor esposo, a como ser o melhor esposo, a como ser o melhor servo, a como ser o melhor em tudo. Agora, aqui o texto está dizendo, olha, honra o teu pai, filho, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E muitas das vezes as pessoas confundem honrar em dar presente. Ah, pai, eu estou te honrando, toma aqui uma camisa. E não é exatamente isso. Não é exatamente isso, irmãos. Honrar o pai e mãe vai muito além de uma simples entrega de algo. Você precisa honrar o seu pai e sua mãe todos os dias da sua vida.
Você precisa obedecer, mesmo quando você achar, porque em algum momento nós achamos que estamos certos. Quantas vezes que eu errei na minha caminhada achando que eu estava certo e na verdade eu não estava certo nada? E às vezes eles debatem, né? Eles falam, não, mas também, sempre tem o mais, né? Mas também que não sei o que tem, que não sei o que tem, eu já fui assim, irmãos. Mas muitas das vezes, nós, desculpa a palavra, quebramos a cara e lembramos dos pais. Bem que meu pai falou isso. Bem que minha mãe falou isso. É ou não é? Quantas vezes que minha mãe e meu pai falaram assim, não faz isso, não vai por esse caminho, não anda com fulano de tal. E muitas das vezes, irmãos, eu fiz, quebrei a cara. Mas vamos caminhar. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Não provoqueis a ira a vossos filhos. Isso aqui também é muito importante, porque tem pai que fica só provocando a ira, apurrinhando o filho. Não, Paulo está dizendo, não faça isso. Mas olha o que Paulo está dizendo: criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Essa palavra doutrina, irmãos, está intrinsecamente ligada ao Senhor, porque a doutrina o que? Do Evangelho, na doutrina da palavra de Deus. E quando ele fala na admoestação do Senhor, isso aqui, a admoestação quer dizer repreensão, mas não é aquela repreensão, sabe, queridos, pesada. O sentido dessa palavra que é admoestação é exatamente uma repreensão sem pesar a mão. O sentido da palavra, se você for pesquisar, você vai encontrar isso: repreensão sem pesar a mão. Ou seja, em todo momento nós, como os pais, precisamos o quê? Corrigir e demonstrar o caminho. Qual que é o caminho? O caminho é Jesus. O caminho é o Evangelho. Agora, aqui, a partir do versículo 5, é interessante porque esse texto é um tanto quanto polêmico. A partir do versículo 5, muito polêmico. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Porque Paulo fala assim, olha, vós servos. Essa palavra servos, algumas traduções, algumas Bíblias, por exemplo, na NVI, ela vai estar: vós escravos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade de vosso coração com a Cristo, não servindo à vista como para agradar os homens, mas como escravos de Cristo, como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Aqui Paulo está dizendo que era necessário obedecer ao seu Senhor como obedecemos a Cristo. E qual que é o ponto polêmico disso aqui? Muitas pessoas pegam esse texto para afirmar erroneamente que Paulo estava endossando a escravidão, o que não é uma verdade. Está explícito no texto. Falta às vezes boa vontade para as pessoas lerem isso. Paulo não estava endossando, ou seja, falando que a escravidão não era uma coisa boa. Infelizmente, no contexto em que Paulo estava vivendo, por volta de 60 a 61 anos depois de Cristo, ainda existia escravidão. É como se hoje alguém escrevesse para um carcereiro, desculpa se eu estiver aqui pesando na comparação, mas é algo muito próximo. É como se alguém escrevesse para um carcereiro, dizendo para o carcereiro não ser pesado na correção com aquela pessoa que está presa, e ao mesmo tempo escrever para uma pessoa que está presa, dizendo que ela deve obedecer ao carcereiro. Quantos que estão entendendo isso? Diga para mim.
Então, naquele contexto, volto a dizer, por volta de 60 a 61 anos depois de Cristo, ainda existia escravidão. E muitas pessoas, infelizmente, nos pegam esse texto. O Breno mesmo já falou comigo de discussões dentro do contexto de escola a respeito disso. E volto a dizer, isso é uma mentira. Da mesma forma que Paulo, ele acompanha comigo aí, da mesma forma que ele, no versículo 5 ao 8, ele fala para o escravo obedeceu ao seu senhor, como ele obedece a Cristo, ele faz da mesma forma com o seu senhor, ou seja, com o dono, entre aspas, naquela época, com o dono do escravo. Então percebe que ele não está dizendo somente para uma classe, somente para o escravo, ele está dizendo também para aquele que se colocava naquela época como dono do escravo. Então, exatamente esse é o ponto. E vós, senhores, aí versículo 9, vós, senhores, fazei o mesmo. Tudo que ele disse com o escravo, com o servo, para fazer anteriormente, ele está dizendo aqui, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças. Olha isso. Só que esse versículo, às vezes, as pessoas não pegam. Entende? Já vi pessoas falando, inclusive na internet, falando, o Evangelho endossa a escravidão. Mentira. Mentira. Deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso, está no céu, e que para com Ele não há acepção de pessoas. Eu queria somente fazer esse adendo aqui, abrir esse parênteses aqui para falar sobre isso, porque é muito interessante. Porque senão, até para falar um pouquinho sobre a questão da escravidão, no Brasil, para você ter uma ideia, a escravidão foi abolida em 88, 13 de 5 de 88, entende? Até hoje, infelizmente, volta e meia a gente escuta passando na televisão pessoas que foram retiradas de situações de trabalho análogo à escravidão. Sim ou não? Eu já vi isso recentemente. Então, queridos, a igreja precisa de fato se posicionar contra essas coisas. Entende? A igreja precisa exatamente hoje não concordar com a escravidão. Assim como historicamente teve inúmeras pessoas que lutou contra isso. Se você olhar historicamente falando, você vai encontrar inúmeras pessoas. O Interface, que era um parlamentar britânico, o próprio John Wesley, ele escreveu uma carta para esse William, apoiando, para que ele pudesse continuar lutando contra a escravidão. John Newton, que era um general, por assim dizer, que transportava dentro do navio negreiro escravos, e quando ele se converteu ao Senhor, ele deixou essa prática de lado e começou a lutar contra isso. Inclusive foi nesse contexto que ele escreveu a canção muito conhecida, Amazing Grace, Então, quer dizer, existiu muitas pessoas que lutaram, Eu poderia citar aqui John Brown, ou até mesmo os Quakers, tantos personagens que historicamente lutou contra a escravidão. Então a igreja precisa sim se posicionar contra isso, E o fato de Paulo estar dizendo como uma pessoa, olha isso, irmãos, o fato de Paulo estar escrevendo e dizendo naquele contexto que ele estava inserido, como uma pessoa deveria se comportar na sociedade, não quer dizer que ele era a favor da escravidão. Esse era um ponto que eu gostaria de destacar nesse lugar. Mas o que eu gostaria de destacar mais aqui nessa pregação no dia de hoje é a partir exatamente do versículo 10, aonde nós lemos no momento inicial, aonde Paulo ele vai dizer sobre a armadura de Deus. Ele começa dizendo no versículo 10 assim: olha,
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aqui, irmãos, fica claro para nós que a nossa força, só teremos uma força se buscarmos essa força no Senhor. Versículo 10 fica claro, porque ao longo desse texto nós vamos ver para e passo aqui sobre a armadura de Deus. Mas olha só, ele começa dizendo: mesmo que nós precisamos nos revestir com a armadura de Deus, não é armadura qualquer, é a armadura de Deus. Mesmo assim, ele começa dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, volto a dizer, a nossa força precisa vir de Deus. A nossa força precisa vir do alto. E quantos de nós, vamos ser sinceros, que muitas das vezes lutamos com a força errada, lutamos com a força do nosso braço, aí achamos que somos fortes e não somos fortes nada, irmão. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Agora, se nós vamos nos fortalecer na força do poder de Deus, será que nós podemos parar pelo menos um minuto aqui e imaginar o quão poderoso Deus é? Você já parou para pensar que o apóstolo Paulo está dizendo: você precisa se fortalecer nele, no Senhor, no poder dele? Agora, Efésios 3:20 vai dizer: ora, para nós termos uma ideia, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a ele honra pela igreja. Efésios 3:20 vai dizer que o nosso Deus, ele é poderoso não para fazer simplesmente o que nós pedimos, mas para fazer infinitamente mais além daquilo que você possa pedir. É nesse poder que agora o apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos nos fortalecer. Ou seja, qual a adversidade, qual a situação difícil que você tem enfrentado? Eu sei de problemas difíceis que os nossos amados irmãos enfrentou ou têm enfrentado aqui nas nossas comunidades, porque nós estamos orando por isso. No Senhor nós estamos orando por isso. Agora, veja bem, qual a situação difícil que você mais enfrentou na sua vida? Em que talvez em algum momento alguém olhou e falou assim: você não vai conseguir. Talvez não disse para você, mas no interno às vezes a pessoa olha e fala assim: acabou para ele, acabou para ela, não tem mais jeito. Humanamente falando, é impossível. Entende? Mas olha o que a Bíblia está dizendo: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Além daquilo que pedimos ou pensamos, ou seja, além da nossa capacidade intelectual, que é limitada para poder pedir. Fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Olha o versículo 11. Acompanhe comigo, por favor, irmãos. Abra sua Bíblia aí, olha. Revesti-vos de toda a armadura. Revesti-vos de toda a armadura, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aqui a comparação é com a vestimenta, com a armadura do soldado romano. E o que me chama a atenção nesse texto, versículo
11, mas também o 13, aonde ele fala assim, olha, revestidos de toda a armadura. Porque, infelizmente, muitas das vezes nós queremos apenas uma parte da armadura. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo, revestidos de toda a armadura, para que vocês possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Irmãos, aqui o texto está dizendo que se nós nos revestirmos da armadura de Deus, primeiro, se nós nos fortalecermos no Senhor, na força do seu poder, e nos revestirmos da armadura de Deus, nós estaremos firmes. Nós estaremos firmes, mas essa firmeza tem um propósito. Qual que é o propósito dessa firmeza? O propósito dessa firmeza é exatamente conseguir permanecer contra as investidas de Satanás. Porque a Bíblia fala em João 10, que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. E nós estamos inseridos num contexto de guerra. A guerra espiritual está acontecendo. Tem muitas coisas que estão acontecendo na minha vida e na sua vida que não é coincidência, é guerra. E muitas das vezes nós queremos colocar na conta do ser humano. O problema está no político, o problema está no esposo, o problema está na esposa, o problema está no motorista de Uber, o problema está em A, o problema está no B. Entende? Mas muitas das vezes nós não percebemos que nós estamos inseridos numa guerra espiritual, uma batalha espiritual. Essa aqui é um dos pontos altos para nós entendermos o Espírito do Evangelho. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 12: porque não temos que lutar contra carne nem sangue. Ou seja, quero te dizer nessa noite, a sua luta não é contra o seu cônjuge, a sua luta não é contra os seus filhos, a sua luta não é contra pessoas que te perseguem, a sua luta não é contra os irmãos da igreja, a sua luta não é contra as pessoas de outra religião, a sua luta não é sobre autoridades humanas, a sua luta, Paulo está dizendo, a minha luta, a sua luta é contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as obras espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, a batalha última ela é espiritual. Para de achar que muitas coisas que você está vivendo é porque, sabe, você tinha que viver. Não. Lógico que nós não podemos sair por aí espiritualizando todas as coisas. Tropeçou, Deus me livre e guarde, tá, irmãos? Tropeçou, arrancou a cabeça do dedão fora, o diabo está furioso comigo. Entende? É porque você não percebeu que a pedra estava no caminho, poxa. Você estava despercebido. Porque assim, às vezes a gente sai espiritualizando tudo, mas veja bem, muitas coisas que vivemos, muitas coisas que estamos vivendo. Essa semana eu tive o privilégio, irmãos, de fazer uma corrida com um jovem. Eu fiquei muito triste porque quando ele entrou dentro do carro, Deus me permitiu ver que o braço dele estava todo cortado. Tudo cortado, Fernando, de gilete, cheio de cicatriz. Eu comecei a conversar com ele e falar: filho, o que você tem? Qual o seu problema? Ele falou assim: tem 8 anos que eu estou enfrentando a depressão. Eu falei: deixa eu te falar, eu conheço uma pessoa que pode curar sua depressão. Eu conheço uma pessoa que me tirou do fundo do poço, quando eu estava lá, preso nas drogas, preso no vício, preso no pecado. Eu
conheço uma pessoa que pode, porque eu não sou melhor do que você, eu conheço uma pessoa que pode te tirar desse lugar. Ele falou: quem é? Eu falei: Jesus pode te tirar desse lugar. Ele falou assim: olha, eu creio. Eu falei: eu posso orar por você? Ele falou: pode. Eu orei por aquele jovem, irmãos, desde então eu tenho orado por ele. E sabe de uma coisa? Peguei o contato dele, sabe, queridos? E ele já andou curtindo algumas histórias ali da Bíblia, né? Porque meus histórias é basicamente sobre Deus, né? Sobre Bíblia, sobre as coisas de Deus. Não tem outra coisa, né, além disso. Mas eu já percebi que Deus está fazendo a obra. Sabe? Mesmo que ele mora lá no Olhos d'Água, lá do outro lado do Belo Horizonte, não importa. Nós não podemos limitar o agir de Deus. Ele é onisciente, Ele é onipresente, sabe? Ele é poderoso, Ele está aqui, mas Ele tem total poder de tocar naquele jovem lá no bairro Olhos d'Água e tirar ele desse lugar. A gente precisa acreditar no poder de Deus. E eu falei: Senhor, se há alguma coisa prendendo ele nesse lugar, porque, irmãos, pode acontecer. Nós estamos aqui para lutar espiritualmente falando pelas pessoas. Como igreja, nós precisamos abraçar as causas das pessoas. Nós não estamos aqui para acusar. Mas também aconteceu isso na sua vida porque você deu lugar. Não, irmãos, esse não é o papel da igreja. Nosso papel como igreja é abraçar, é orar e dizer: Senhor, muda o quadro dessa pessoa, muda o quadro desse jovem, muda o quadro desse irmão, muda o quadro dessa irmã. Sabe por quê, irmãos? Porque um dia alguém orou por mim. Quando eu estava lá longe do Senhor, sabe, queridos, alguém intercedeu por mim. E por que nós, como igreja, não podemos nos achegar e interceder por alguém nesse lugar? Precisamos. Porque muitas das vezes as pessoas não têm força para orar. Quantas vezes eu conversando com as pessoas e dizendo: pastor, eu não estou conseguindo orar, estou tendo força nem para orar. Quantas vezes já aconteceu isso contigo? A pessoa não tem força nem para orar. A batalha está tão grande. Nós precisamos nos achegar diante de Deus. Olha o que a Bíblia vai dizer, irmãos. A Bíblia fala assim, olha: Efésios capítulo 2, versículo 1, ele fala assim, olha: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Olha isso, irmãos. Todos nós estávamos mortos, nos deu vida, e agora que temos uma vida, a vida que temos não é a nossa vida. Então nós precisamos utilizar a vida que Deus nos deu para viver uma vida com propósito. E qual o propósito? Se não estender a mão para alguém, se não orar por alguém, se não, queridos, comprar essa guerra por alguém, essa batalha por alguém. Versículo 13, ele vai dizer assim, olha: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Mais uma vez ele está dizendo toda a armadura, e mais uma vez ele está dizendo ficar firme. Fala assim: eu preciso. Está muito fraco, irmão. Desse jeito você não vai conseguir, não. Fala assim: eu preciso ficar firme. Nós precisamos permanecer firmes. Fala que o seu irmão está do seu lado: permaneça firme. Permaneça firme. Irmãos, olha isso, o que ele está dizendo? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Primeiro ele está dizendo que a gente precisa revestir da armadura para lutar, permanecer firme contra as astutas ciladas do diabo. Agora aqui no versículo 13 ele está dizendo que o dia mau vai bater na nossa porta. Se os dois estão coincidindo, eu não sei. Às vezes o dia mau vem justamente junto com as astutas ciladas do diabo. Mas às vezes o dia mau vem porque Deus, na sua eterna preeminência, permite que os seus filhos passem por dias maus, para que nós possamos entender e conhecê-lo ainda mais. Foi assim com Jó, sim ou não?
Deus permitiu. E Jó glorificou o nome de Deus no dia mau, sim ou não? Aqui ele está dizendo, olha, o dia mau, irmãos, tem 24 anos que eu voltei para Jesus Cristo. E desde quando eu entreguei minha vida para Jesus, já passei por inúmeros dias maus. Entende isso? Se eu for perguntar para você, você também vai dizer mesmo, pastor, passei por um dia mau terrível. E não estou falando aqui, às vezes a gente fala um dia mau, não é um dia mau. Porque se fosse um dia mau, às vezes esse um dia dura meses. Às vezes isso dura anos. Entende? Mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria, Salmo 35, a alegria vem pelo amanhecer. Em algum momento eu quero profetizar isso na sua vida nesse dia de hoje. Não sei se você chegou aqui passando por um dia mau. Eu quero te dizer, a alegria vai vir pelo amanhecer na sua vida, porque Deus é poderoso para te fazer segurar a mão dele e entender que Ele tem planos para a sua vida. Ele tem planos para você. Olha isso, e havendo feito tudo, aqui Paulo está dizendo que nós vamos fazer alguma coisa. Nós não estamos aqui nessa vida em vão. Existe um propósito determinado, pré-determinado de Deus para a minha vida, para a sua vida. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: e havendo feito tudo, ficais firmes. Ou seja, Deus conta conosco, Deus conta comigo, Deus conta contigo. O meu propósito aqui, o nosso propósito aqui ainda não terminou, porque nós estamos respirando. Entende? Você está respirando, existe um propósito de Deus sobre a sua vida. Deus, Ele conta contigo nessa obra. Amém? Guarde isso no seu coração. Versículo 14: estais, pois, firmes. Percebe, irmãos, que ele sempre está colocando isso. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Aqui ele está dizendo: cingido o vosso lombo. Algumas traduções falam como um cinturão da verdade. O cinturão ele tinha como finalidade prender e organizar as demais partes do corpo do soldado romano. Aqui, irmãos, nós podemos entender o quanto que a verdade é Cristo. João 14, versículo 7 vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a... Versículo 8, se não me engano: eu sou o caminho, a verdade e a... Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus Cristo é a verdade. Nós precisamos entender o quanto que a verdade está organizando a nossa vida. Porque aqui o texto está dizendo: olha, você precisa revestir. Essa é uma parte da armadura, bem? Aqui eu já estou entrando nas partes da armadura. Aqui ele está dizendo: você precisa colocar o cinturão da verdade. O cinturão da verdade é aquela que organiza as demais partes. E o que organiza as demais partes da nossa vida, o que vai organizar a nossa vida, é a verdade do Evangelho, que é Cristo. Agora, se nós estamos deixando o Evangelho de lado e a nossa vida é organizada de acordo com a nossa vida mesmo, alguma coisa está errada. É porque nós não estamos colocando. Lembra que eu falei? Algumas pessoas não querem algumas partes da armadura. Algumas pessoas não querem a armadura inteira, melhor dizer, querem apenas algumas partes. E talvez essa aqui seja a parte que as pessoas mais têm deixado de lado. Porque quando nós falamos que o Evangelho que precisa organizar a nossa vida, e não a nossa vida ser organizada e deixar o Evangelho de lado, isso aqui vai mexer muito com a nossa ótica, com a forma como nós vivemos. E essa é uma verdade. E ele também vai dizer assim, olha, no versículo 15, ainda no versículo 14: e vestida a couraça da justiça.
Essa couraça, ela protegia o peito. E olha que interessante, o peito é onde ficam os órgãos vitais, sim ou não? A parte do peito. E essa parte da armadura é onde o soldado tinha os órgãos vitais protegidos. E Salomão vai dizer em Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque é dele que procede a saída da boca. Agora eu quero te perguntar, como está seu coração hoje? Será que você tem protegido o seu coração, brindado o seu coração através dessa couraça da justiça que está na armadura de Deus? Porque se você alimentar o seu coração com aquilo que não é o Evangelho, em algum momento você pode perecer. Se você alimentar o seu coração com aquilo que é falso, que é ilusório, em algum momento você pode perecer. Mas nós precisamos colocar sobre nós, espiritualmente falando, essa couraça da justiça. Sabe, nós pedindo ao Senhor que venha proteger o nosso coração, os nossos órgãos vitais, que não deixe com que nada venha entrar no nosso coração, a não ser aquilo que o próprio Jesus tem para nós. Quantos que estão entendendo? Diga amém. Versículo 16: tomando sobretudo o escudo da fé. Desculpa, eu pulei 15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Tinha pulado o calçado. Preparação do Evangelho da paz. Irmãos, quando nós falamos de calçados, o soldado romano, ele também tinha que ter um calçado específico para poder suportar todo aquele peso. E ele tinha lugares que ele deveria ir, mas ele deveria também ter a firmeza para poder permanecer em algum lugar. Fala assim comigo: firmeza e envio. A preparação do Evangelho, calçada, aí no versículo 15 está, e calçado os pés na preparação do Evangelho. Isso aqui representa exatamente, irmãos, a firmeza e envio. Romanos capítulo 10, versículo 15, vai dizer assim: olha, e como ouvirão, aliás, desculpa, quão formoso é os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Romanos capítulo 10, versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então veja bem, aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós precisamos ter firmeza também na pregação. Nós precisamos ter firmeza também, sabe, queridos, no tocante ao pregar o Evangelho. O quanto que isso aqui é importante, o quanto que é importante nós abrirmos a nossa boca e falar para as pessoas, o máximo de pessoas possível, que Jesus Cristo salva, cura, liberta, que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua noiva. O quanto que é importante nós entendermos isso aqui. Agora no versículo 16 ele está dizendo: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Interessante. Quem aqui sabe o que é um dardo? Todos sabem o que é um dardo? Por exemplo, quando você vai, sabe aquele alvo que às vezes você pega um dardo e joga no alvo? Exatamente isso. E aqui, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: tomando sobretudo o escudo da fé. E aqui ele fala algo interessante: com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Agora, veja bem, o inimigo lança dardos inflamados contra nós, sim ou não? A todo momento ele está tentando achar uma brecha dentro da nossa armadura, jogando os dardos inflamados. Vou citar alguns: tentações, acusações, medo, dúvida,
desespero, mentiras, condenações, pensamentos destrutivos, perseguição, sedução, são dardos inflamados do maligno, só citando alguns. E ele, todo momento ele fica tentando, ó. Qual que é o alvo? Nós. Para ver se acha uma brecha dentro da armadura. Ele pega um dardo lá. Vamos pegar aqui. Ele pega um dardo lá da acusação. Aí ele. Porque a Bíblia fala que ele é acusador. Entende isso? Aí ele pega lá um dardo da tentação. Se ele tentou Jesus, contra Jesus, você acha que não vai tentar nós? Não vai tentar contra nós. Jesus Cristo não cedeu a tentação. O que nos mostra que nós também podemos não ceder à tentação. Então, ele pega os dados lá, mentira, perseguição, e vai jogando. Mas olha o que Paulo está dizendo: tome, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Aqui, irmãos, o que mais me chama a atenção e me alegra é saber que Paulo coloca aqui o escudo da fé. Por quê? Porque é pela fé que nós vamos viver a nossa caminhada com Cristo. Inclusive, o escritor aos Hebreus vai dizer em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se pode ver. Sem fé, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora eu te pergunto, em quem você tem colocado a sua fé? Será que você tem conseguido apagar pelo Senhor, pela fé que você tem nele, apagar todos os dardos inflamados do maligno que ele tem lançado contra a sua vida? Uma pergunta. Se não, eu quero te dizer, hoje é o dia para você entender essa palavra, sabe, queridos, e não deixar com que esses dardos, volto a dizer, inflamados do maligno, possam alcançar a sua vida. Talvez você tenha vivido dias difíceis exatamente por isso. Fala assim comigo: a minha fé está em Cristo Jesus, e eu não vou dar brecha para o inimigo. Versículo 17, estou caminhando para o final. Tomai também o capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação. Aqui ele está dizendo, irmãos, lógico, o capacete é o que protege o que? A cabeça. E é tão interessante porque a esperança da salvação protege a nossa mente contra o desespero. Aqui o que nós precisamos aprender? Que nós fomos salvos, estamos sendo santificados e seremos plenamente salvos na consumação do século. E é tão interessante porque, queridos, é exatamente na nossa mente que nós vamos ter a certeza daquilo que já alcançamos em Cristo Jesus. No nosso intelecto que nós entendemos qual identidade temos dele, se somos filhos, se somos co-herdeiros com ele. É na nossa mente que nós, sabe, queridos, vamos reafirmando o que somos a partir dele. Por isso que Paulo está dizendo: olha, utilize, coloque o capacete da salvação. Porque você precisa, acima de qualquer coisa, ter a certeza que você é salvo. Amém? Acima de qualquer coisa, você precisa ter a certeza que Cristo morreu numa cruz para te dar vida e vida é mudança. Que Cristo subiu naquela cruz, no meu e no seu lugar, para que você pudesse ser salvo do pecado. Isso você precisa reafirmar todos os dias da sua vida. Eu fui salvo por Ele. Estou sendo santificado por Ele, e haverá um dia em que, na consumação do século, eu serei totalmente salvo, inclusive desse corpo de morte. Ele vai dizer assim: olha,
tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Aqui, a única peça da armadura de Deus que te dá o direito de ofensivo. Ela é utilizada como uma arma para você agir. As outras peças é para se defender. Entende? Quem está entendendo isso? A espada é para nós nos defendermos. Percebe-se que o próprio apóstolo Paulo faz questão de colocar que ela é a palavra de Deus. E quando você vai em Mateus capítulo 4, você vai ver Jesus Cristo vencendo o tentador pela palavra. Por 3 vezes o tentador chegou diante dele e disse a ele, versículo 3, e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. O que Jesus Cristo respondeu? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pela segunda vez, transportou a cidade santa, colocou sobre o pináculo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-se daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas suas mãos para que nunca tropece a tua pedra. Mais uma vez, Jesus Cristo venceu pela palavra. Ele diz: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Pela terceira vez, versículo 9: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus Cristo disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Percebe, irmãos, que a espada é a palavra de Deus que vai te dar a ofensiva contra Satanás. Davi, ele disse no Salmo 119, versículo 11. Vou abrir aqui porque eu sempre confundo com o versículo 105. 119, versículo 11, ele diz assim: eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Vamos ler o 105 também, que é o que eu confundo. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para o meu caminho. Mas olha o que Davi está dizendo: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o que nos distancia de Deus? Aqui, irmãos, nós precisamos entender que a palavra de Deus precisa estar guardada no nosso coração. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer, irmãos, o quanto que nós somos falhos em dar a devida prioridade para a palavra de Deus. O quanto que nós, como igreja, somos falhos em abrir a nossa Bíblia, em meditar nas Escrituras, porque a palavra de Deus fala que nós temos que meditar nela dia e noite. Passamos dias, às vezes, irmãos, as pessoas passam dias, às vezes, sem meditar na palavra. As pessoas passam dias, nós não conseguimos ficar um dia sem comer uma comida, sim ou não? Todos os dias comer um alimento, sim ou não? Eu estou falando de mim, todos os dias eu como alguma coisa. Todos os dias eu tomo um copo com água, não, né? Tomo água. Mas nós, a Bíblia está dizendo que a palavra é o nosso alimento. Nós ficamos sem ler, sem alimentar da palavra. Olha o que a Bíblia está nos mostrando, que é ela que vai nos dar, sabe, queridos, o privilégio de atacar. Porque em algum momento, queridos, nós também, olha só, em algum momento nós também não vamos suportar ficar só recebendo ataque. Precisamos atacar também. E como nós vamos atacar se nós não temos guardado a palavra de Deus no nosso coração? Voltando lá em Efésios, ele vai dizer assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica
Aqui, irmãos, não basta somente revestir da armadura, é preciso também ter um ambiente. E o ambiente, aqui o apóstolo Paulo está dizendo, o ambiente precisa ser oração. Quarta-feira nós estávamos aqui na sala de oração. Foi um tempo tão precioso para mim, acredito que para os irmãos também, porque quando eu orei no relógio, já tinha até passado o horário de novo. Sabe o que eu disse? Tinha até passado o horário de terminar. Um ambiente de oração, um ambiente de entrega, um ambiente de, sabe, queridos, de se jogar nele. E isso, talvez, queridos, é o que falta para nós. Orar mais, buscar mais. A Bíblia vai dizer, Levítico capítulo 6, versículo 13, que a lenha precisa permanecer sobre o altar. Sabe, a gente precisa, como sacerdote, colocar a lenha sobre esse altar. Buscar mais, orar mais, sabe, se jogar nele mais. Sabe, queridos, faça isso, busque o Senhor. Aqui é o que Ele está dizendo. Eu estou caminhando para o final, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, orando em todo tempo é tempo de orar no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, com todo o coração, em todo o tempo, com toda a perseverança, por todos os santos. Isso aqui está demonstrando o quê? Intensidade. Somos intensos no trabalho, somos intensos nas nossas relações interpessoais, somos intensos nas nossas relações com os seres humanos. Não que a gente não deva ser intensos nas coisas que fazemos ou nas nossas relações que temos com pessoas. Mas se nós falhamos na nossa intensidade com Deus, então, queridos, de nada vai adiantar sermos intensos em outras áreas. Jesus Cristo está te chamando para esse lugar de comunhão. Jesus Cristo todos os dias está me chamando para esse lugar de comunhão, para um lugar de entrega, orando em todo o tempo. Sabe, queridos, se nós falharmos em nossa comunhão com Cristo, então nós falhamos em tudo. E talvez essa seja a coisa que eu mais falo aqui e que mais nós temos batido na tecla ao longo desses 6 anos. Nós não somos uma igreja que acreditamos na teologia da prosperidade, nem da teologia da afirmação. Nós somos uma igreja que acreditamos em relacionamento com Deus, em devoção, em entrega, em conhecer a Ele acima de todas as coisas. E enquanto nós estivermos aqui, nós vamos falar: gaste a sua vida com Jesus. Por quê? Porque nada nesse mundo pode mudar a sua vida, somente Jesus e uma vida com Ele pode mudar a sua vida de verdade. E muitas pessoas de verdade, eu tenho aprendido que as pessoas não querem. Sabe o que as pessoas querem? As pessoas querem ouvir uma palavra, gente, sabe, para satisfazer o ego. A verdade é essa. As pessoas estão procurando lugares para que pessoas falem palavras que mexam com o seu interno. Você vai conseguir. Seu cabelo está lindinho hoje. Vai. Você vai conseguir. Vai, lindinha. Vai, lindinho do Senhor, irmãos. O Evangelho está nos mostrando aqui, orando em todo o tempo. Jesus Cristo, antes de fazer escolhas, orava. Mateus capítulo 6, fecha a porta do seu quarto, fale com o Pai que está no secreto, que no secreto Ele vai responder a sua oração. Se nós não falarmos isso, se nós não pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, irmãos, nós seremos cobrados. Então nós precisamos entender como está a nossa vida. Aqui eu quero finalizar, caminhar para o final, porque a partir do versículo 21 ele está dizendo, fazendo algumas saudações finais. Aqui eu quero finalizar exatamente nesse versículo, te dizendo: olha, cuide da sua vida espiritual. Estou cuidando, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vou fechar, senão eu vou falar mais uma hora. Já falei 3 vezes, né? Eu estou terminando. Meu Deus, olha só, eu estou tentando cuidar da minha saúde física, fazendo exercício. Quanto que é difícil.
hidratação difícil, né, Dan? Lá na academia, puxando. Outro dia o cara me perguntou, Luciano, tá fazendo academia? Tá gostando? Eu falei, você tá rindo da minha cara? Tô gostando de puxar peso, irmão. Gostando de... Não gosto. Eu gosto de comer a comidinha da cidade, você gosta? Entendeu? Só que é necessário. Olha só, é necessário. Porque senão, deixa eu falar, senão eu não vou conseguir continuar pregando o Evangelho. Eu não vou conseguir continuar cuidando da minha casa. Na verdade, não eu que cuido, Jesus. Eu não vou continuar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Agora, trazendo para a vida de oração, trazendo para a vida espiritual, trazendo para a vida com Deus. Como nós vamos continuar vivendo num mundo caído se nós não estamos, entre aspas, nos envolvendo com a vida com Deus? E Deus não espera disso no mundo, Fernando. A palavra que está escrita aqui, revestidos da armadura de Deus, não foi escrito por aquele que está lá no mundo. Revestidos da armadura de Deus é para o cristão, é para o servo, é para o pai, é para a mãe, é para o filho, sabe? Para aqueles que confessaram. Deixa eu ver quantos que confessaram Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. É para você, é para mim. Então, dê a prioridade àquilo que de fato tem que ser prioridade na sua vida. Pastor, eu não estou conseguindo, irmãos, recomeça de novo. Um dia uma pessoa falou assim, pastor, dentro do discipulado, eu não estou conseguindo orar. Recomeça hoje. Você não conseguiu até ontem. A partir de agora você pode começar. Nunca é tarde para começar, irmãos, uma vida com Deus, uma vida de oração. Nesse lugar, Deus vai te revelar. Eu quero profetizar isso na sua vida. Nesse lugar, Deus vai te revelar coisas que ainda você não conheceu. O que está faltando para você? É conversar com Ele. Oração. Conversa. Senhor, eu estou aqui hoje. Já falei isso aqui, irmãos. Quantas vezes? Senhor, eu estou aqui hoje, eu estou mal. Estou mal, Jesus. Livra-me de mim mesmo. Eu não estou suportando a mim mesmo. Senhor, me ajuda. E nesse lugar que Ele vem, cura as feridas, sabe, queridos, renova nossa força, sabe, e a gente continua a caminhada. Se nós falharmos na nossa vida com Deus, então nós falhamos em tudo. Aqui eu finalizo. Que Deus te abençoe para que você possa viver uma vida com Ele, para que você possa estabelecer uma vida de entrega a Ele. Revista da armadura de Deus e deixe que Cristo segure na sua mão todos os dias da sua vida, para que você possa permanecer firme nele. Amém? Vamos ficar sobre os nossos pés, vamos orar? Pelo menos para parecer que a gente está indo no final. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero fazer algo diferente aqui hoje, sentindo no meu coração. Gostaria que você saísse do seu lugar. Sabe, queridos,